Bom, vamos lá? Sexta-feira, dia de patrimônio, e nós queria agradecer em nome da Secretaria de Cultura e Turismo por esses encontros, por mais um ano podermos estar aqui no Centro Cultural, trazer o tema cultura, trazer os segmentos. Tivemos uma semana bem produtiva, né? Todas as noites, duas modalidades, hoje é patrimônio e literatura. E então a ideia é isso, é fortalecer, né, nossas ações. E esse ano, principalmente, queria aqui agradecer sempre o apoio da prefeitura em tudo que a gente proporciona em fazer através do Itamar e da Dulce, primeira-dama. E estamos aqui hoje representando também nosso parte público, o Ian, especialmente falando do filho, né, de coração aberto, mas ele está muito disposto a conhecer, a entender tudo. Eu falei, não, é um momento importante o Dia do Patrimônio, né, para você estar por dentro das ações. Queria agradecer aqui a presença de vocês, que é essencial, são parceiros, né, a Leila, Tânia, Maria e o Cláudio, quanto tempo já traz com a gente, né? Ficou um pouquinho afastado, agora está voltando com a Ivana, que é do conselho, o senhor Sebastião, né, que vai fazer parte, com certeza, como mediador, junto com as meninas, o Leandro, presidente do conselho, a Joseli, restauradora, faz parte da nossa equipe, o Tatador, o Christian, que olha, eu fiquei emocionada com ele, veio todos os encontros, todos, e as meninas, né, a Vivi e a Lucila. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, seu Sebastião, vamos dar início. Pelo que eu falo que a gente sente, né? Não sei se pega na sexta-feira, até o Ian falou, nossa, mas das próximas vezes puxa mais para lá, será que é sexta? Mas a gente tem que fortalecer, né? O mais importante aqui é firmar os assuntos, os tratos, falar do nosso plano, fortalecer isso. Bom, para poder eternizar. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Ao Ian, representando o Executivo, ao Cláudio Balzo, a Leila, a minha fala mal de Cravinhos Bom, pra a caramba, Secretaria de que nós Cultura e somos filhos de Turismo, Ribeirão e não por somos, esses encontros. né? Filho desgarrado de Ribeirão e não somos. A Maria, a todos aí, o Leandro, todos. Pessoal, foi elaborado, né, o Plano Municipal de Cultura, e hoje ele é o norte dessa nossa discussão. Na estratégia 8, criando o Sistema Setorial de Preservação do Patrimônio Cultural de Cravinhos, a meta 14 fala elaborar até dezembro de 2025 e aprovar em 2026 o Sistema Setorial de Preservação do Patrimônio Cultural. Aí eu fui estudar, fui ler, conhecer a fundo como que é. E nas conversas que eu tive, a gente chegou à conclusão que já houve várias, do ano de 95 para cá, já houve umas 5 ou 6 tentativas de se criar o Plano Municipal de Cultura. E ficou só na vontade. No ano de 95, criou-se uma lei, né, a 31/95, e tem uma ata que fala da aprovação do tombamento de vários imóveis aqui em Cravinhos. Só que ninguém conhece essa lei. O executivo não conhece, o legislativo, ninguém conhece. Mas existe essa ata. Então, eu conversei com a Andréia agora, estou pedindo para ela, vou estar formalizando direitinho os dados, para que se pesquise lá na prefeitura que lei é essa? O que fala essa lei? Ela está vigente ainda? Perguntar para o conselho, para o departamento jurídico da prefeitura, se essa lei ainda está vigente. Se ela ainda está vigente. Isso é o primeiro passo que a gente deveria, porque se ela está vigente, a gente vai ter que ter uma outra, já meio caminho está andado. Porque conversando com vários especialistas da área, está aí o Cláudio, que faz parte do conselho do patrimônio em Ribeirão Preto, lá do Compac, e já foi falado aqui também em algumas reuniões, a Lilian Rosa já falou, outras pessoas já falaram, que para que se faça um tombamento,
não precisa ter um conselho, porque se formos partir do princípio de criar mais um conselho, a gente já vê a dificuldade que é para manter um conselho da cultura, um conselho do turismo. A dificuldade de, primeiro, arrumar pessoas, material humano, para que se crie um conselho. Isso daí é uma meta que seria para longo prazo, não para curto prazo. A curto prazo, o que é que eu sugiro? A gente só entra numa briga se a gente é provocado. Se a gente é provocado. Então eu lanço aqui, eu peço para que o Conselho da Cultura, para que a gente, aguardando o resultado da informação do que é essa lei, a gente provoque o executivo de Cravins. Para que a gente provoque ele, para que ele elabore uma lei e mande para o Legislativo aprovando o tombamento de imóveis. E já passamos, eu já tenho até a ideia dos prédios com mais de 60 anos, começando pelos prédios públicos. Seria o pontapé inicial, a gente ganharia muito tempo com isso, com essa provocação. E existe um outro caminho também, juntamente provocando o executivo, para que a gente provoque também o CONDEFAT, que é o órgão estadual. Para que a gente provoque o CONDEFAT. Porque está aqui a curto prazo, e isso daí me chamou muito a atenção, e uma preocupação, eu só tinha ouvido falar, agora não, agora ouvi por autoridades de Ribeirão Preto, principalmente agora, depois desse filme aí, né, que ganhou o Oscar, o prédio da nossa cadeia corre o sério risco de ser tombado, ser demolido a qualquer momento. Derrubado. Existem forças em Ribeirão Preto que querem a derrubada dele. Forças fortes, pesadas. Isso quem me falou foi o presidente do Compaq de Ribeirão Preto. Porque essa cadeia, esse prédio dessa cadeia, ele é um prédio que teve uma participação efetiva na ditadura militar do Brasil. A Madre Maurina foi uma das primeiras freiras que foi perseguida em Ribeirão Preto, foi torturada, e depois ela foi mandada para cá. E já tem um documentário forte que agora ganhou vida, então esse movimento está muito forte, e a gente corre o sério risco de perdermos esse prédio. Então a gente tem que ser ágil se isso não acontecer, se não fizermos isso. Eu estive conversando com o pessoal da cadeia aqui, o pessoal ali da delegacia, ele falou, já tem tratativas, mas o prédio que nos ofereceram não nos atendem, não atende a nossa demanda. Conversei com o pessoal da prefeitura, o Guto Manella, ele falou, Sebastião, nós iniciamos tratativas, o governo do estado agora não quer ceder mais o prédio. E aí, uma coisa que me chama a atenção, 2 vezes que eu conversei com um diretor, acho que é diretor de serviços aqui da prefeitura, como chama lá o diretor de serviços? Nossa, conta aquele cara baixinho, loiro, Josué. Quando eu vou falar com ele, a primeira pergunta que ele me faz: mas aquele prédio é tombado. Eu falei: não é tombado, mas pode ser derrubado? Pode fazer o que quer com ele? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Será que a gente. É a mesma coisa, eu nunca comi caviar. Como é que eu vou falar que eu não gosto se eu nunca comi? Então, se você não sabe a importância de um patrimônio histórico, é fácil, se você não sabe o que é, então fica fácil você falar, para quê? Para que conservar aquilo? Vai gastar muito para conservar aquilo ali. É mais fácil pôr no chão e fazer um novo. E não é bem por aí. Então, para então a gente
tem essa preocupação, principalmente com esse prédio da cadeia, principalmente com ele, e a gente então correr atrás dessa lei e depois, tá? 3195, ela está vigente? Tá? Então essa lei E eles me responderam que eles não estava tombado. não estava. Então depois você pode estar passando para nós, fazendo favor? Já, já adianta bastante. Então, pessoal, e essa semana também foi uma semana puxada que eu participei de um treinamento com o pessoal do IPSIC de Ribeirão Preto sobre preservação de patrimônio, educação patrimonial. E faz parte também aqui, para início imediato, a curto prazo, para criarmos um centro de documentação, de preservação da memória. E quando a gente fala de cidade criativa, economia criativa, segundo especialistas da área, fala que 4% do PIB nacional vem da economia criativa. Só que as maiores cidades que mais têm, conseguem êxito, é aquelas que preservam o seu patrimônio histórico. O patrimônio histórico é o pontapé inicial, é a base para tudo. Então, o quanto é importante, eu cobro muito, assim, cobro mesmo. O André às vezes pode falar, pô, que cara chato. Já venho há tempos cobrando dela a criação desse lugar para a gente estar guardando, preservando a documentação, preservando a nossa memória. E está aqui também, e conversando com a Maria hoje, e ela me falou de um projeto que está sendo alinhavado sobre essa parte. Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre isso, Maria. Ai, boa noite a todas, e todos. Assim, primeiro que eu queria agradecer à Secretaria da Cultura, a Andréia. Nossa, Andréia, já faz tempo que a gente começou esse nosso trabalho. Foi em 2000, foi no ano da pandemia, né? Inacreditavelmente, enquanto eu sempre repito isso, que enquanto um monte de prefeituras estavam paradas, a Andréia estava na luta para conseguir esse espaço que a gente está aqui hoje, que inacreditavelmente, né? Você conseguiu, até assim, pela muita gente não acreditando que seria possível, mas a Andrea foi lá e fez. Estamos aqui hoje nesse espaço encantador, que já é o terceiro encontro, né? Terceiro encontro de cultura, que cada dia mais a Secretaria da Cultura vem nesse crescente em relação à gestão cultural do município. E que eu senti com essa minha aproximação com a Prefeitura de Cravins, com a Secretaria da Cultura e de Turismo, e com esse fazer que a gente, de uma forma ou de outra, vem construindo esse relacionamento, estamos sempre em contato, sempre desenvolvendo alguma coisa, eu realmente ouvi como é verdadeiro o trabalho. Assim, em poucos lugares, eu já trabalhei com outras prefeituras, com outros gestores públicos, mas em poucos lugares eu sou tão motivada a trabalhar como aqui, porque aqui realmente eu vejo um empenho verdadeiro e um empenho assim direcionado, com metodologia para chegar em resultados. Eu sei que a Secretaria da Cultura aqui, ela não se satisfaz com projetos, ela quer ação e ela quer entrega. Tá? Aliás, isso é a forma que eu me identifico em trabalhar com a Andréa, porque a Andréa tem um jeito de fazer que ela é muito focada na entrega e na meta.
E de meta em meta as coisas vão crescendo, e de meta em meta você chegou até aqui, e de meta em meta a gente vai chegar em outros lugares, tantos lugares que eu sei que você intenciona. Aí, agora em 2025, uma conversa que a gente tem já há muito tempo, a Andréa sempre é muito preocupada, e a gente já conversou sobre isso, o seu Sebastião, juntos, nós três, assim, sobre a questão da memória, da importância histórica de Cravinhos, com toda essa potência que aqui existe ainda, tá? E ainda tem muita coisa, diferente de outras cidades da nossa região, que muita coisa já foi destruída, aqui ainda tem muita coisa muito significativa ainda de pé, e eu acho super importante a sua preocupação, e fico feliz em saber que existe essa legislação já, né? Que bom, tá? Então, quer dizer, o mais difícil, eu acho, não é que é o mais difícil, existem 1000 leis, mas você já tem um amparo legislativo para dar prosseguimento nessa questão do patrimônio edificado aqui em Cravinhos. Mas aí, qual era a questão da Andréa? A Andréa me pediu alguma coisa relacionada a gente começar a ter alguma ação para preservar o tanto de documentos históricos que chegavam até ela, fotos, enfim, um monte de coisa que estava chegando e que não estava sistematizada no sentido de se criar até uma instituição de memória, que seria a ideia de ter um arquivo histórico na cidade, onde, por meio de uma estrutura de preservação, conservação, guarda e difusão desse arquivo, dessas informações, isso fosse uma ação estruturante tanto para o segmento do turismo, como o Sebastião disse, que o patrimônio é um grande diferencial em termos de lugares atrativos para o turismo. Tá? Inegavelmente, hoje a gente vive um momento onde a economia criativa pauta muito a questão econômica das sociedades, e o patrimônio é alavanca para isso. E Cravinhos tem uma situação muito positiva em relação a isso, uma cidade muito bem estruturada em relação a isso. E também a questão da difusão dessas informações, porque não faz sentido você ter toda essa documentação que o Sebastião, a Tânia já teve contato com documentação muito rica aqui, o Sebastião também, a Andréa, a Leila já passou pelas mãos dela também na ocasião de fazer o livro de Cravinhos, passou toda essa documentação, mas não faz primeiro. Essa documentação não está sendo conservada, ela está sendo arquivada sem nenhuma ação de conservação. E depois, o que é muito importante, a difusão dessas informações. Tá? Deixar público, fazer com que essas informações históricas seja democratizada para toda a sociedade, e para pesquisa de universidades, enfim. Então, a Andréa me solicitou para este ano, em 2025, para eu começasse, enquanto produtora, fazer esse projeto que a gente vai tentar um fomento estadual, que é o PROAC ICMS, estruturar esse projeto, e para isso eu, claro, trouxe a Tânia, porque a Tânia, independente da gente conhecer ela como autora e historiadora, ela tem uma história que ela vai falar aqui muito consistente na questão de arquivo histórico, e a Leila, que também, além de ser a gestora do Museu da Cana, a Leila também tem uma formação muito importante em conservação de documentação histórica. Então, o que acontece? A gente compôs essa equipe, e aqui em Cravinhos, com o Sebastião, que é o historiador daqui, a gente já está muito próximo em muitas ideias, né, muitos projetos, então a gente está pensando e está estruturando para em breve, questão de no máximo 2 meses a gente já precisa. Fiquei sabendo hoje que o PROAC está abrindo dia 2 de abril. Tá? Aí a gente precisa correr com isso para a gente começar essa ação inicial, tá? De montar esse futuro arquivo, tá? E dentro desse conceito da Andréa de trabalhando por metas, a nossa meta inicial é elencar um acervo que na próxima semana a Leila e a Tânia, junto com a Andréa, vão estar aqui pesquisando qual o acervo dos grupos todos que tem, qual acervo que vai ser mais interessante para isso, e a gente vai começar a estruturar esse centro de memórias
por meio da salvaguarda de um dos acervos históricos aqui, que pode ser de fotos, enfim. Aí a gente vai deixar para a Tânia e para a Leila e a Andréia, que são as pessoas que estão mais próximas e têm a expertise para identificar, e para o Sebastião identificar e para elencar esse acervo. Então, esse é o projeto para 2025. É um projeto, e o que acontece, gente? E a importância de ter um acervo como esse, aberto para pesquisa pública, porque a nossa intenção também é ter um programa, um banco de dados num programa, onde depois a gente vai ver, mas assim, na hipótese mais simples, ficaria um computador lá na Casa Libanesa, e todo mundo que quiser acessar as informações históricas da cidade está lá. E para que isso é importante? É importante para o turismo, mas é importante especialmente para a gente que é da cultura. Eu vejo que na Paulo Gustavo, muitos vídeos feitos aqui foram vídeos relacionados à história. Então, agora, esses fazedores de cultura, com uma possibilidade como essa de ter um acervo com documentação, os fazedores de cultura vão poder fazer exposição, vídeo, peça de teatro, dança, enfim. A gente vai organizar, vai sistematizar, a Secretaria da Cultura vai sistematizar essa documentação para oferecer para a cidade toda, para pesquisador do Brasil e para os fazedores de cultura daqui, tá? Então é isso, Sebastião. Eu acho que aí agora a Tânia, a Leila pode falar mais sobre isso, tá? Mas seria essa a intenção, que já vai começar semana que vem, gente. O pontapé inicial, semana que vem já começa isso, tá? Esse projeto. Eu queria, com a Tânia, que tem uma experiência muito grande sobre eh, patrimônio cultural, treinamento, orientação. O que você poderia falar para nós? Antes de responder tua pergunta, eu gostaria assim de me apresentar o meu currículo. Eu sou historiadora de formação, né, história, com pós-graduação em ciência da informação, que é uma ciência que estuda um pouco a guarda e a disponibilidade de informações e documentos nos museus, arquivos, bibliotecas. E é engraçado, e eu trabalho, né? Não é engraçado, eu trabalho com isso 27 anos. Me aposentei da prefeitura e hoje eu trabalhei com arquivo público e hoje eu trabalho com arquivos privados, presto serviço também para alguma questão de arquivo público. Então, basicamente, a minha vida toda eu trabalho com memória, patrimônio, história. E é engraçado, o Tru está aqui, como que as histórias se interseccionam. O COMPAC, essa nova legislação do COMPAC, que é de 1996, ele nasce no arquivo. É no arquivo histórico que a gente começa a pensar, pessoas reunindo em torno da história, da preservação, começa a pensar em políticas públicas de preservação e de educação patrimonial. Então, quero aproveitar essa deixa para, de novo, fazer um pouco endossar a fala da Maria, Andréia e vice-prefeito, parabenizar, porque é importantíssimo que o gestor público se porte, se sensibilize e se mobilize para construir uma política pública municipal de preservação da memória. Mas que também a sociedade civil organizada e empresas são importantíssimas para consolidar, porque cria-se, então, uma política que não é de governo. Aliás, uma política que não é de governo, ela cria uma política pública. E a política pública, ela é a longo prazo. Então, por exemplo, no Ribeirão Preto, a gente tem vários compacts, né? São vários conselhos que vão sendo reformulados, tal. Mas a base foi lá no arquivo em que se pensou e se formatou isso. E depois acho que o Tru poderia falar, mas de imediato, o processo de tombamento ele tem lá uns ritos, que talvez tenha que ter um conselho, sim. Mas você pode considerar de valor histórico qualquer imóvel. Então, na prefeitura, lá em Ribeirão, tem uma série de leis da década de 1980, 1990, que consideram de valor histórico. Não tem o peso de um tombamento, mas já dá um caldo de briga, de ajuda começar a dar esse lastro. Então, é uma maneira da sociedade se mobilizar. Mas
Eu só foi um pitaco aí para um assunto que eu não fui chamada, mas também que posso colaborar se vocês quiserem. E depois eu fui do corpo técnico de apoio do Compac. Então, eu fazia os laudos de que davam sustentação técnica para poder fazer a política de preservação, porque o conselho decide se preserva ou não. Então, em cima de documentação e de um argumento que se monta, né? E que é importantíssimo. Então, mais uma vez, o envolvimento de historiador como o seu Sebastião, da Natália, que não está aqui, mas que é uma jovem e aguerrida historiadora, né, apaixonada por cravinhos, de fazer acontecer isso, que eu acho que está muito próximo, está muito breve. E aí, rapidamente, só também endossando a fala da Maria, a ideia é sentar com os gestores públicos, mas também com o conselho, com a sociedade civil, para uma escuta, que é o que eu acho que também solidifica, né, fortalece qualquer ação de preservação para criar esse espaço, porque não precisa muita coisa. Nós da cultura somos poucos, mas somos resilientes, somos fortes, somos aguerridos, insistentes, teimosos, né, Sebastião? E criando um espaço, criando uma possibilidade. E hoje, com o suporte técnico que a gente tem, né, Ribeirão tem, a Leila, que é especialista em arquivo. Então, eu fico feliz de poder colaborar novamente com Cravinhos, porque eu fui historiadora oficial de Ribeirão Preto durante mais de 25 anos. Então, quando Cravinhos é desmembrado de Ribeirão, Essa história é tá? Ribeirão é primeiro, Cravinhos vem depois, tá? Mas é assim, só queria recuperar isso. Eu escrevi um livro há muito pouco tempo sobre Cravinhos, que acho que soma, lógico, não se compara com a obra de vulto, de fôlego que o Sebastião tem, mas e a pesquisa é maravilhosa porque você sempre traz uma contribuição. E lá nessa pesquisa a gente descobre um documento inédito até então, de 1895, que é um abaixo-assinado, porque assim, a gente sempre pensa que as coisas acontecem pelos políticos. E sim, são importantíssimos, mas é o abaixo-assinado do povo de Cravinhos, políticos, comerciantes, meu bisavô italiano, já que chegou em 3 anos, o cara já estava assinando o baixo-assinado, que esses italianos também vieram, né? Vieram para dar uma esquentada na política, pedindo a emancipação de Cravinhos. Então, assim, novamente, eu me sinto honrada de estar participando de um momento em que, de novo, a sociedade está se unindo com os gestores, com os políticos, para poder criar alguma coisa que vai preservar essa memória de Cravinhos, para poder dar sustentação para o presente e para um futuro melhor, mais acolhedor, mais justiça, com mais verde, com mais felicidade. É para isso que a gente trabalha. Obrigada, fico à disposição. Eu só queria falar uma fala. Ah, Eu só queria uma fala para vocês, porque eu sou lá da década do século passado, e da minha época, lá nos anos 66, 67, quando eu entrei na escola, como é que se comemorava o Dia do Índio? Todos os alunos iam lá, pintavam o rosto, faziam os desenhos dos índios. Era o Dia do Índio. Não se falava sobre os indígenas. 13 de maio, Princesa Isabel. E, pelo amor de Deus, está sendo gravado e é bom que seja gravado e que o pessoal entenda o que eu vou falar. Cravinhos, gente, a história de Cravinhos não se prende a 2 pilares. Tem muito mais atores que fazem parte da história de Cravinhos. A gente ainda vê falando, ainda quando se fala nas escolas, uma família do Rio de Janeiro veio para cá,
veio aqui e comprou a fazenda Cravinhos, que era cheio das cravinas, e aí surgiu Cravinhos. Continua-se até hoje falando isso. As crianças aprendem isso. Fala-se muito pouca coisa. Quando você chega para um aluno do 6º ano, você pergunta para ele qual a primeira escola do município. João Nogueira. João Nogueira. Você começa a perguntar tudo que... Então, a gente tem que... Na história não existe verdade absoluta. O Chico, do jornal, ele ficava bravo comigo que eu queria mudar a história da cidade. Falei, eu não quero mudar nada, são fatos novos, são em cima de pesquisa. O historiador, ele é chato, ele tem que se preocupar com a fonte. Sem eu ter uma fonte fidedigna, e nem sempre eu posso acreditar no primeiro documento que eu vejo. Eu tenho que ir muito mais além. E eu fico assim muito contente quando essa semana passada agora me ligaram me pedindo uma cópia do meu livro falando da imigração italiana. Hoje ele é estudado em faculdade. Ele é referência para a faculdade. Quando foi lançado o primeiro livro, assim, foi muito gratificante que eu entreguei para o... Como chama? Promotor de... Senhor Otávio Verri, ele pegou o livro na minha casa, era 10 horas da manhã. 3 horas da tarde, ele me liga. Seu Sebastião, que maravilha. E eu pensei que meu avô tinha, primeiro, já vindo direto para Sertãozinho, e nada. Ele veio para Cravinhos. Primeiro ele se instalou em Cravinhos. Depois é que ele foi para Sertãozinho. Então, eu fico assim, a gente fica muito gratificante quando eu vejo, um exemplo, o trabalho da Lilian, do IPSIC, quando eles fizeram o Plano Municipal de Cultura, que eles usam algum material meu sobre pesquisa, sobre referência. Quando você, no livro do Piaget, que vocês utilizaram, minhas pesquisas como referência. Só que a gente não vê esse livro sendo estudado, sendo conversado nas escolas de Cravinhos. Aí um amigo meu, muito otimista, né, para me elevar minha moral, Sebastião, não se preocupe, quando você morrer, todo mundo vai querer ler seu livro. Não se preocupe, quando você morrer, todo mundo vai querer ler seu livro. Então, quando a gente fala, o historiador não é dono da verdade. Pode chegar amanhã, você mesmo pode chegar numa pesquisa e falar, Sebastião, o que você escreveu não é bem isso, tem algo além. É normal. Isso é normal que aconteça. Então, a gente está se estendendo um pouco mais para estar falando que a nossa preocupação sempre foi a preservação da memória, a preservação do patrimônio público de Cravinhos. E é bacana, assim, quando a gente vê pessoas do nível, né, do quilates de vocês, que estão aqui com a gente. Agora, você não me respondeu a pergunta que eu fiz sobre a importância da educação patrimonial. Eu trabalhei pouco com educação patrimonial, mas eu criei subsídio para que o pessoal da pedagogia trabalhasse, né? Então, mais produzir texto e tal. Agora, de uma maneira geral, eu acho que a educação, ela é a base, é fundamental, né? E a educação patrimonial, assim como a educação ambiental, ela é a base para que a gente consiga sensibilizar o cidadão do futuro. Então, enquanto eu acredito em ações de sanção, que a prefeitura pode ter, de ação, que é fazer um inventário de bens móveis e imóveis. O inventário ele tem um valor de preservação também. Então, assim, ações que o poder público pode, concretas, inventário, criar categorias de preservação, né?
Isso tudo essas são ações. Na área da educação, idem. Então, sensibilizar a criança, o jovem, para ter contato com sua origem, com as suas origens, com todas as influências, com todas as histórias e as camadas de história que fizeram Cravinhos chegar até hoje, né? Falando especificadamente de Cravinhos. Então, eu creio que a educação patrimonial ela é uma ação fundamental para que, no conjunto, juntamente com outras ações, a gente tenha um patamar lá na frente de preservação. Mas a ação, talvez, de preservação é hoje. Eu acredito muito que é pontual. Então, assim, se nós não fizermos uma intervenção agora para recolher essa documentação, guardar minimamente e tal, lógico, paralelamente, ações e projetos de educação patrimonial. Sensibilizar com a Secretaria. A Secretaria da Educação, eu estava conversando com o Sebastião, é mais não é que é fechada, você tem um rito que é diferente, né? Você tem que estar de acordo com toda a legislação. Para uma criança sair da escola e ir para algum lugar, hoje, na minha época que eu trabalhava no Museu do Café, hoje vinha crianças de tudo quanto é lugar, pequenininha. Hoje não, você tem uma preocupação com seguro, com uma série de ações, tem que ter um número X de adulto. Então, a Leila pode até falar essa experiência lá no Museu da Cana, como é importante ter uma ação estruturada de educação patrimonial. Fazer uma complementação. E aí acho que a Maria também pode complementar. Eu vejo em Cravinhos, então, essa vocação para o patrimônio, tá? Eu vejo diversas circunstâncias que levam a cidade a ter uma vocação para tratar o patrimônio histórico como um diferencial da prefeitura, tá? Agora, eu vejo que a educação ambiental, a educação patrimonial, ela tem a questão da jornada do patrimônio, que já é uma ação essencialmente voltada para as escolas. Então, o que eu vi já em outras cidades, e que eu acho interessante, é fazer da educação patrimonial uma política pública. Trazendo para o currículo municipal, porque tem a BNCC, importantíssimo. Então, para a coisa funcionar, você tem que trabalhar com a BNCC, você viabilizar essa relação cultura e educação com a linguagem, com a legislação da educação, tá? Alinhada à BNCC, porque a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela prevê totalmente a adesão e as práticas da educação patrimonial. Mas eu vejo que é possível, então, sensibilizar a educação também. Quando eu falo da cidade vocacionada ao patrimônio, todo mundo, o turismo pensar em patrimônio, sabe, esse pensamento do turismo ser transversal, tá? Todos os departamentos da prefeitura, todo mundo entender e ser sensível para a importância do patrimônio como gerador econômico para a cidade. E também é gerador de orgulho, de pertença, enfim, tudo isso. Mas então acho que a maneira de aproximar, existem mecanismos que, do mesmo jeito que a BNCC tem o currículo paulista, que é uma política pública a nível estadual relacionado à adaptação de currículo, a educação local também pode ter ela ter formatada dentro do currículo e a LDB BNCC contempla permite. isso, viu? A BNCC permite, tá? Então, permite. Então, eu acho que é uma questão de sensibilizar e, como a Jornada do Patrimônio, ela já é uma política, pode ser considerada como política pública, agindo dentro da escola. A professora Natália, já tem ações. Então, é uma questão de sistematizar essas ações que são feitas de forma local, assim, a cultura faz a semana, a jornada, aí a Natália tem um projeto. Então, é uma questão da Secretaria da Educação sistematizar isso de acordo com o currículo paulista e com a BNCC. E aí fazer o currículo, a adaptação da BNCC à versão de Cravinho, sabe? O currículo cravinhense, tá? Isso. Então, isso é possível se fazer dentro da escola.
O Grupo Elo, lá em Ribeirão Preto, não sei se vocês conhecem, que é um pessoal lá da USP, de várias outras escolas, a LDB já contempla a história local, que é obrigatório em Ribeirão Preto, está lá no Plano Municipal de Ensino, o estudo da história da cidade. Então, a Elo já faz isso, não só para os quintos anos, a partir do primeiro ano. Isso é lei municipal, isso já faz parte. Até quando eu conversei com a dona Márcia, há um tempo atrás, ela falou: olha, Sebastião, no plano da educação não tem isso. Nós vamos fazer a nível de projeto. Me parece, não sei se é esse ano ou o ano que vem, está vencendo os 10 anos do plano municipal de educação. Então, ela falou assim: no novo plano eu vou estar colocando isso. Ela comentou comigo sobre isso. Então, mas a gente não vê dificuldade assim da cultura, da conversando, a gente está conversando junto e fazer alguma coisa em prol disso, né? Agora, eu queria que você falasse a sua experiência, né? E como que é o Museu da Cana a nível de educação. Boa noite a todos. Obrigada aí pelo convite, Andréia. Obrigado, o vice-prefeito. Uma satisfação enorme te ver hoje aqui, viu, Baúso? A Tânia Registro, a Maria Esteves e a todos vocês. É o seguinte, eu sou a gestora do Museu da Cana, essa é a minha principal profissão atualmente, mas eu não vou falar número de ano não, gente, mas há muito tempo que eu trabalho com memória institucional. Eu me especializei em organização de arquivos, também há muitos anos atrás, pelo IEB na USP, por incentivo da Tânia Registro, e um caminho que eu fui, uma porta que foi aberta e que eu me encontrei nesse lugar, e a partir de então eu fui imensamente feliz. E por quê? Né? Porque Ribeirão Preto sempre teve assim um perfil, né, de tudo que é antigo, tudo que é velho tem que ser demolido, né, tem que ser tombado, né, derrubado. E desde pequeno eu sempre tive uma questão sobre isso, né, porque aquele espaço que eu gostava de andar não existia mais, né, não reconhecia mais. Que Ribeirão tinha esse perfil, né, essa qualidade de só o só é belo o que é novo, né. E, fazendo esse, curso, né, de especialização em organização de arquivos, surgiu uma oportunidade de fazer meu primeiro trabalho na Coca-Cola. Então a Coca-Cola, a fábrica, né, de bebidas da Coca-Cola de Ribeirão Preto, despertou o interesse pela memória dela, memória da instituição, memória da marca, mas também a memória das pessoas. E foi aí que o encantamento começou de verdade, porque como o professor Sebastião citou aqui, a história não são só de grandes personagens, ela é feita por cada um de nós, por cada um de nós. E quando eu comecei a fazer o trabalho de memória da Companhia de Bebidas Ipiranga, é uma empresa de 1948, e para fazer essa história, quem conhecia a história eram as pessoas que trabalham desde a fábrica, né? O pessoal da área de comunicação, o motorista de caminhão, e, e os diretores não conheciam a história, né, a memória daquele lugar. Quem conheciam eram aquelas pessoas que estavam no dia a dia trabalhando pela a empresa. E foi aí que até a Tânia que deu a ideia da gente fazer um depoimento, né, pegar depoimento desses trabalhadores que tinham pelo menos 20 anos já de empresa, e foi incrível, incrível, porque isso sensibilizou essas pessoas, outras que já não trabalhavam mais, filhos deles. E o que aconteceu
é que um lugar, acho que tinha uns 3, uma sala, né, que foi direcionado para eu armazenar o arquivo da empresa, tinha 3 por 4, mais ou menos, a sala, um vazio, era uma mesa, uma cadeira e um monte de prateleira vazia. Esses depoimentos alavancou um desejo enorme das pessoas de levar o que tinha. Lembram os brindes a Coca-Cola tinha os brindes da tampinha, a coleção dos engradadinhos com a Fanta, com não sei o quê. Gente, eu consegui levantar um acervo enorme, mas foi tão bonito. A sala não deu conta. Eu tive que começar a incomodar a diretoria para buscar mais lugares. E aí eu convidei um grande amigo, o Onésimo e a Rita Fantini, são arquitetos. Eu falei, gente, precisa agora fazer um produto disso aqui. Porque é isso, né? Não adianta deixar nas prateleiras, né, dentro de um computador, como a Maria estava dizendo, né? Tem que ser difundida essa memória. E aí você pensa um produto, né, que pode ser um livro, pode ser uma exposição, né, pode ser catálogo, enfim, pode fazer né, um monte de produto em cima daqueles documentos. E quando a gente pensou numa exposição, a gente fez um túnel do tempo. A gente deve ter tanto acervo que a gente conseguiu fazer um túnel do tempo de 1948 até o ano 2000. Mas foi assim, um boom, né? Foi um negócio incrível o trabalho e virou mais um produto da Companhia de Bebidas Ipiranga de visitação de escolas para conhecer a história. E quantas pessoas se viram nas fotografias, né? Pessoas mais novas que eu ou mais velhas que se viram naquelas imagens, que se viram naquela exposição. E o cheiro do lugar que a gente desenvolveu, o aroma, um monte de coisa. A primeira fábrica da Coca-Cola, que fica na Avenida Francisco Junqueira, não sei se você lembra, na Avenida Francisco, tinha uma vitrine da linha de produção. As crianças, era a televisão das crianças, ficava olhando aquelas Coca-Colinha passeando pelas esteiras, né? E eu tinha uma parte, então foi muito legal. E a partir desse primeiro trabalho, explodiu um monte de trabalho. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Foi, não é, Tânia? A Tânia ainda falava assim, Leila, isso é uma bolha, que a hora que estourar, não vai ter gente para dar conta disso tudo. E nunca mais eu parei. Nunca mais eu parei. Eu trabalho com a memória de pessoas, de instituições privadas ou públicas, até hoje. Respondendo a tua pergunta agora, professor. Eu tenho assim um museu que no início eu tinha uma visitação muito forte de pessoas que tinham memória daquele lugar, né? E ou porque passou pela infância, eram filhos de trabalhadores, ou porque eram da vizinhança, mas ao longo dos anos que eu fui me especializando na área também de museologia, a Maria Esteves também sempre foi parceira no museu, a Tânia e outras pessoas mais, fomos entendendo melhor aquele espaço, que para mim era o Museu da Cana, é uma antiga usina de açúcar, uma das primeiras aqui da região, uma das primeiras em escala industrial no Brasil. Foi fundada pelo Francisco Schmidt, que na época era conhecido como Rei do Café, era o maior produtor e exportador de café do mundo. E por um incentivo fiscal de 40 anos de isenção para quem criasse um engenho central, não pagaria o imposto, ele tinha um genro, que era o irmão do Santos Dumont, o Henrique Dumont, era engenheiro também. Ele ajuda o genro a criar aquela usina. Ele já tinha alguns equipamentos que ele vende para o sogro, e constrói aquele lugar maravilhoso na boca do sertão, uma usina, uma indústria, no meio do nada, né, numa área rural.
E foi assim o precursor do setor sucroenergético a partir de então, né? Que foi hoje o Sertãozinho, né? Até pouco tempo atrás era a capital do setor, né? E conforme eu fui conhecendo, né, a gente, por meio de depoimentos de pessoas que ainda moram lá, há duas senhorinhas que são a nossa inspiração para todos os projetos que a gente desenvolve, quase todos eles, que nós fomos mergulhando, né, naquela história, a Tânia que sempre pesquisou a história daquele lugar, e nessas escutas a gente foi desenvolvendo projetos de educação patrimonial, do patrimônio imaterial, o natural, que é meio ambiente, e o material, que é a indústria. E por meio de ajuda de pesquisas científicas, histórica, que é sempre a base estruturante para todos os projetos que a gente desenvolveu, utilizamos os professores, gente especializada na pedagogia, para tratar aquele documento numa linguagem específica para a educação. E, a partir de então, o nosso principal público, a gente foi se especializando no público de estudante, né, de alunos, principalmente do ensino fundamental. E aí estamos trabalhando nessa linha de educação patrimonial, sobre história e memória dessas pessoas, da família dessas pessoas, do meio ambiente, e estamos aí, né, teimando, tentando conseguir semear, né, em cada um desses visitantes um significado, né, da sua existência e do lugar onde ela frequenta. A hora que você falou aí da Coca-Cola, há um ano passado, uma uma senhora aqui que trabalha para uma família lá em Ribeirão Preto, faz serviço doméstico, diarista. Ela me ligou: "Ó, você pode vir aqui na minha casa agora, que minha patroa jogou uma caixa de livros, precisa estar ocupando espaço aqui, eu vou ter que", ela mandou jogar fora. A hora que eu fui na hora, quando fala isso, eu chego antes dela terminar a ligação. A hora que chega lá o primeiro livro, do Tony Miyazaki, da década de 70, se não me falha a memória, tem essa foto lá, da fábrica da Coca-Cola. Eu falei: "Nossa, você ia jogar fora?". Vocês estão vendo como quando a pessoa não conhece, para ela aquilo ali é lixo. Aquilo ali é um lixo, não é nada, é insignificante. Então, quem queria falar? Agora o professor Cláudio também, que é da área, né, que ele pode estar. Boa noite. Que noite! Na história da humanidade, eu fico pensando, todas as ações, tudo que se criou, foi a partir do ser humano e da sua intervenção no meio que ele vive. Já foi dito tudo. Nós queremos cuidar do patrimônio cultural de Cravinhos. Qual patrimônio? O que é que nós temos? O inventário, né, que a Tânia Registro. Nós precisamos criar condições, institucionalizar, nós temos que fazer uma questão jurídica que dê sustentação. Nós temos que criar um ambiente legal para preservar o que a gente, hoje eu ouvi chegando aqui, umas 2, 3 vezes, de pessoas diferentes, a seguinte frase: "Ah, tem um prédio, tem um negócio aí, vamos preservar,
É tombado? Não, não é tombado. Gente, não é tombado. A gente dá um valor a esse prédio. Esse prédio não é tombado. Mas vamos esquecer esse papo de tombamento, essa coisa. Qual o valor que tem esse prédio para a comunidade, para a cidade, a sua história? O que aconteceu aqui dentro? Quantos casamentos saíram daqui? Quantos namoros? Quantas raivas, brigas? Não sei. A comunidade, isso aqui faz parte da história dessa cidade. Olha essa experiência que a Leila traz para a gente, da comunidade vir. Eu só vou dar ênfase em algumas coisas que foram faladas, porque foi falado tudo, então, mas eu vou dar algumas ênfases. O patrimônio, ele não é só das elites, ele é dos trabalhadores. Eles construíram essa cidade. Quem construiu essa cidade é o povo que está aqui, do mais simples. E eles têm uma memória que precisa ser contada, para não privilegiar alguns, e esses alguns têm como objetivo não a preservação da memória necessariamente, talvez da sua própria memória. Mas nós estamos falando de uma coletividade. O patrimônio cultural, ele não é apenas isso aqui. Há uma transversalidade, né? Se toda a transversalidade. Nós temos, ele dialoga com todos os setores da sociedade. O patrimônio histórico, ele é captador de recursos, mas ele não pode ser administrado pela iniciativa privada. Tem que ter uma institucionalização pública. A Tânia falou sobre isso. Os gestores públicos são uma parte do processo. Nós temos o patrimônio artístico, arquitetônico, o potencial turístico, o imaterial, né? Todos os fazeres. É muito amplo. Mas para que a gente compreenda isso, não cabe em todos os livros. Não cabe em todos os livros. Mas os livros são importantes. O livro de Cravinhos, o livro do museu, né? Outra coisa, nós precisamos parar de nos espelhar em outras experiências de outras cidades e termos a nossa experiência. Construirmos a nossa experiência. É fundamental. Senão a gente fica falando lá fez, e aqui vira um negócio seguinte: nós somos pequenos, nós não somos nada, o que nós podemos? O quê? A resposta está em Cravinhos, a resposta não está em Ribeirão Preto. Lá pode nos ajudar. Mas se não tiver iniciativa, se não tiver pessoas que assumam e que partam para isso, efetivamente, para organizar isso. Organizar é o que a Tânia falou, ela foi muito clara. Temos que ter documentos, juntar esses documentos, nós temos que fazer inventário, nós temos que... a educação patrimonial é um item. Depois que você tem o produto, nós vamos educar o quê? Em cima do quê? Em cima de que base? De que trilho? Outra coisa fundamental, legislação. A legislação ela é fundamental, porque se não tiver, vamos todo mundo embora daqui. Aqui nós estamos elucubrando, vão tomar uma ali na esquina, que vai ser mais interessante, porque é mais uma conversa de boteco do que para buscar um objetivo e o estabelecimento de uma política pública de verdadeira proteção do patrimônio cultural de Cravinhos.
Nós estamos falando na proteção do patrimônio cultural. Cultural abrange tudo. Essa política, ela tem que ser de proteção. Ela começa na elaboração das leis. As leis, elas têm que ser afins do patrimônio. A gente vê experiências por aí de criação de leis. A lei de Ribeirão Preto, que a Tânia falou, que foi criada lá em 96, em 1967, o Maluf criou lá em São Paulo a primeira lei do patrimônio, Ribeirão Preto foi lá e copiou, primeira lei do patrimônio. Em 71, foi criado o CONDEFAT, Ribeirão Preto criou o seu Conselho do Patrimônio, primeiro presidente Rubencione, escritor, também historiador, patrimonialista, tudo. Em 1996, ali aconteceu. A partir do arquivo. Fantástico. A primeira mesmo motivação, lei, que era a criação do CONPAC, Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural do município não interessa de que município. Nós estamos falando de Cravinhos. Mas foi criada uma legislação. A partir dessa legislação de 96, começou todo o problema. E aí, alguém pode dizer, então, não vamos criar lei, não vamos que vai trazer problema. Os sofistas falam isso. É sofismático, é destruidor. E eles pegam o produto e levam para os seus institutos privados. Enclausurou, é produto de mercado. A cultura, a indústria da cultura. Patrimônio cultural, ele pode motivar uma indústria da cultura, uma restauração, gera emprego, gera um monte de coisa, mas ele é o mote, ele é o motivo. Os nossos olhos precisam se voltar para isso e os gestores precisam estar muito claro, mais uma vez, como a Tânia falou, não é uma política de um governo, é uma política pública. Então, eu queria costurar essas coisas para que nós tivéssemos um olhar para Cravinhos, para sua memória, para sua história e para o existente. Porque enquanto está se falando, criando lei, o patrimônio está caindo lá fora, está sendo demolido. É gravíssimo. A iminência da perda, ela é grande. Nós não estamos aqui para cumprir uma exigência do Ministério da Cultura, de um plano nacional, de uma burocracia. Nós estamos aqui para proteger Cravinhos, as ruas de Cravinhos, a paisagem de Cravinhos. As pessoas que estão nessa cidade hoje, elas têm uma memória que está sendo varrida através de uma nova institucionalização vinda com essa nova tecnologia que ela nos fascina e nos tira da realidade palpável do ser humano. E as pessoas são desprezadas. E a sua memória vai embora. Vai ficar nos livros, Sebastião? Legal, então vamos fazer o seguinte. Vamos resolver tudo isso por aqui agora. Vamos pegar uns fotógrafos, sair na cidade, tirar fotografia dos melhores lugares da delegacia, que pode cair, sei lá, assim vai. Tanto faz. Da loja 100 que já foi, do outro que vai cair. Vamos pegar um lugar aí, fazer uma exposição de fotografia e derruba tudo. O tempo vai fazer isso. Cravinhos tem um privilégio de estar se preservando, eu vou concluir. Né? Cravinhos tem um privilégio que aquela especulação de outras cidades, uma bem próxima, grandona, não tem. Aviltam os direitos humanos. Patrimônio cultural é um direito da humanidade. É patrimônio da humanidade. Nós não podemos esquecer. Nós estamos tratando de afetividades também, não é só o material. Então, o que é muito preservado aqui nessa cidade que tem valor? O patrimônio das elites. Ninguém olha para a casa do trabalhador, uma casa modelo, um sistema construtivo.
E qual era a representatividade desses trabalhadores naquele momento. Não estou fazendo um discurso político aqui, não. Não confundam, por favor, me perdoem. Eu não estou aqui fazendo nenhuma coisa social, uma revolução. Não é isso. Estou falando de patrimônio cultural. A história é de todos nós. A história da cidade. E nós precisamos, para que isso, concluindo, para que isso aconteça, nós precisamos criar um cenário legal. Já foi dito que precisa fazer. E é fundamental. Para ter tombamento, tem que ter o Conselho do Patrimônio. É a Constituição Cidadã de 88, regulamentada em 98. Se não tiver essa institucionalização, não adianta pedir dinheiro lá fora que não entra. Quem vai chancelar? O tombamento é um ato do executivo. Não tem que pedir bênção para o legislativo. Vão parar com esse negócio? A Câmara Municipal chancelar. Para quê? Não há necessidade. O artigo 30 da Constituição diz que cabe ao executivo, através de um decreto. O tombamento, você vê o poder que a sociedade tem através do seu eleito, do seu representante. É um decreto. E isso dá segurança na proteção. Nós estamos falando de proteger o patrimônio, mas nós temos que partir para essa legalização. Então, artigo 30 diz isso. E as conferências nacionais, desde 2005 para cá, elas institucionalizaram isso. E nós podemos ter acesso a fundos perdidos para restaurarmos, para cuidarmos de acervos, para tudo isso que é o nosso sonho, a nossa vontade, que é o desejo do seu Sebastião. É o desejo de todos nós termos um arquivo nessa cidade. É necessário, nós temos que juntar os documentos. Então, essa reunião ela se transforma em quase um apelo, né, ao executivo dessa busca conjunta, né, olhando pela preservação, porque lá no futuro, se nós não tivermos nada, o nome dos atuais vai passar em branco. Não tem livro que sustenta, viu? Não tem livro que sustenta uma ação bem feita, efetiva. Eu tenho brigado muito lá em Ribeirão, nos conselhos, há muito tempo, né, os meus pares aí. Aqui eu tenho duas pessoas que eu mais respeito e que me ensinaram muito na minha trajetória, a Tânia e a Leila. A Tânia Regis e a Leila Eck. A Tânia foi minha orientadora muitos anos, inclusive na minha índole, no meu caráter e no meu ânimo, na minha ânima. Bauso, calma. Né? Exatamente. E eu acho que eu aprendi um pouco. Então, eu quero só concluir. Daqui tem que sair um resultado prático e efetivo que proteja o patrimônio dessa cidade. Ele está em risco, nós sabemos. O progresso está chegando em cravinhos, rapidamente. A globalização, a internet, o celular está no bolso de todo mundo. No bolso não, né? Está na mão mesmo. Ninguém fica com o celular no bolso. Portanto, vamos procurar tirar dessa reunião ações efetivas, práticas, institucionais, criação de leis. Mas não é só lei, não. Nós temos que ter os espaços do depósito desse patrimônio. Arquivo municipal, um inventário produzido que vai gerar uma educação. Porque aí você vai ter onde pesquisar. A pesquisa não é feita numa sala com documentos, é caminhando na rua. As casas são o verdadeiro testemunho. Então, eu queria abordar esse vestido maravilhoso com linhas de ouro, que é a construção do pensamento, que todos nós possamos pensar a mesma coisa, ter o mesmo objetivo. Se tiver disputa, vaidade, outros interesses entrando, a coisa vai dividir e vai enfraquecer. Ribeirão Preto, só concluindo,
Todo mundo fala Ribeirão Preto é maravilhoso. Ribeirão Preto virou, eu vou me conter de falar, mas Ribeirão Preto foi uma cidade linda, com praças, com lugares para andar, pessoas, sabe, caminhavam nas ruas, o cheiro das árvores, o valor das casas era elegante. Tinha 2 teatros de ópera, um cortejando o outro, coisa que não tem em cidade nenhuma do mundo, pelo menos que eu saiba, 2 teatros de ópera, um de frente para o outro. Não se viu isso em lugar nenhum. A vaidade destruiu. E o que sobra em Ribeirão Preto são praças sujas, sem bancos, são ruas largadas, as pessoas não têm alegria. A cidade perdeu a sua alegria, a sua felicidade. Cravinhos ainda mantém a sua identidade através do contato, através da troca, do olhar. Que isso é construído não com leis. As leis são só para garantir. Nós temos que dar direito às pessoas de ter o seu patrimônio. Nós não temos o direito de privá-las da sua memória, da sua história, da sua arquitetura, da sua arte. Muito obrigado. Antes, eu queria também, a Joseli como restauradora, o Leandro, depois eu dou a palavra, faça favor. A Joseli é uma restauradora aí também, que está no nosso meio. Boa noite, pessoal. Olha, eu acho que eu podia resumir tudo o que eu tenho para dizer dizendo assim: faço minhas as tuas palavras. Porque acho que era tudo que eu gostaria de dizer. Era tudo que eu gostaria de que fosse realmente colocado em questão, em prática e tudo mais. Quem conhece a minha história sabe que eu moro num lugar que é antigo da cidade, e que eu gostaria muito que ele fosse preservado, que fosse. E eu estou lá justamente porque sou restauradora. Era um objetivo grande o restauro, mas eu acho que ele é mais importante ainda para a história da cidade. E principalmente pelo fato de que lá tem uma história realmente muito progressiva, desde sua construção, que foi uma casa construída por ciganos, e que depois teve encontros de reis, inúmeros encontros de folias de reis da região daqui de Cravinhos. Né? Então, ele tem um patrimônio cultural muito grande. Então, eu vou deixar aqui um apelo para esta casa, porque hoje a minha circunstância é que eu estou deixando ela, né? Infelizmente, eu estou deixando. Como, Joseli? Não, eu estou mudando, mas aí fica aí para vocês, né? Não, a gente não sabe, né? Mas assim, então, bom, não vamos assim entrar muito nessa questão, mas assim, pelo carinho que eu tenho por ela, por gostar muito dela, pelos anos felizes que eu passei lá dentro, então eu deixo aqui para vocês que realmente, se ela for parte do patrimônio da cidade, eu vou ficar com o coração imensamente feliz. Depois vamos conversar. Eu acho que quando. Boa noite a todos, né? Eu adoro vir no encontro de. Eu não ia vir hoje, né? Estou muito cansado, trabalhei muito hoje, mas eu gosto muito de história. Eu acho que a gente só constrói futuro preservando a história, vendo o passado, né? Eu sempre gostei, eu acho que todo o meu trabalho em Cravinhos é baseado no que foi feito lá atrás, né? Tanto o Movicra lá com as fotos que eu
já somam aí milhares de histórias registradas na rede virtual, com contribuições de pessoas que também gostam de histórias, né? Eu acho que quando se fala de patrimônio, às vezes as pessoas se limitam muito a prédios, né? E é importante se falar também em patrimônio imaterial, né? Nas lembranças. Eu acho que Cravinhos tem se perdido muito as questões das histórias que ficam aí na cultura popular, da oralidade. Eu às vezes pergunto para adolescentes na ONG lá, né? Você sabe a história do coqueiro lá do cemitério? Né, aquela lenda urbana que diz, né? Então tem uma lenda urbana da mulher que dá a 15. Eles não sabem dessas histórias mais, né? Porque não tem mais quem conta mais essas histórias. E são histórias riquíssimas que por trás dessas lendas urbanas contam histórias de personagens da cidade, né? Então isso me deixa muito preocupado. Eu fico pensando quanto isso vai sumindo, né? Então eu acho que precisa haver essa preocupação também em ter um incentivo, talvez acho que quando se fala em começar lá na base, desde a escola, em falar de patrimônio, de preservação na base escolar, pensar também no que passa pela oralidade das pessoas assim, da cidade, porque eu acho que isso é fundamental. E senão vai se perder. A gente fala tanto do conselho, né, daquela arte, daquela crocheteira que vai ser esquecida, né? É a mesma coisa. Aquela história também vai ser esquecida. Daqui a pouco ela não é mais contada, porque as pessoas vão. Não vai estar mais aqui, né? Então, acho que a minha contribuição fica aí para a gente também falar no imaterial e tentar buscar meios de registrar isso, né? De alguma forma. Não sei como, mas não só no vídeo, mas eu acho que em livros, em fotos, e deixar isso com acesso. Eu fico feliz que vai ter esse projeto, porque, para além da construção desse projeto, eu acho que o principal é dar acesso às pessoas. Porque não pode ser mais uma coisa que vai ficar guardada, tem que ser disponibilizada para todo mundo e as pessoas têm que saber onde está. Está lá para você ir, e não só a escola, é para qualquer pessoa. Passei e peguei, sabe? Tá lá, eu quero ver. Acho que fiquei muito feliz. Tomara que dê certo. E o que eu puder ajudar, eu tô aqui. Esse projeto também está previsto a história oral. Até a Tânia falou também, porque a gente vai elencar um acervo inicial e, relativo a esse acervo inicial, a gente vai buscar os testemunhais, os depoimentos das pessoas. Então, assim, essa coisa de patrimônio material, as memórias das pessoas, está super incluído dentro do que a gente pretende fazer. Nossa, Testemunhais é muito importante, né? Eu sou Lucila Nunes Kerer, quem não me conhece, eu sou produtora cultural. E antes de ser produtora cultural, há 15 anos que eu sou, nascida aqui em Cravinhos, antes de ser produtora cultural, eu sou filha de um maestro negro de Cravinhos. Meu irmão é o Elvin Nunes. Elvin Nunes. Isso. Eu sou filha de um maestro negro da cidade de Cravinhos. Sr. Sebastião, poderia me informar se ele é o primeiro maestro negro da cidade de Cravinhos ou não? Não. Eu gostaria de ter essa informação. Eu gostaria, assim, de ter mais dados sobre isso. Você falando do meu irmão foi o primeiro não, meu irmão com 6 anos de idade, ele tocava saxofone na Corporação Musical Jorge Fonseca, a extinta Corporação Musical Jorge Fonseca, quando ela ia completar 100 anos de idade. Hoje ela é Corporação Musical Pedrinho, né? Maestro Pedrinho, Pedrinho que trabalhou com a gente. Então, meu pai, ele compunha ele estava à frente, né, na direção e depois maestro dessa Corporação Musical Jorge Fonseca. Queria, infelizmente, foi extinta, mas ela iria completar 100 anos. Se ela estivesse hoje presente aqui, olha quantos anos que ela já poderia ter aí, entendeu? Então, tudo isso foi uma coisa que nós perdemos.
pertencimento. Eu estou falando sobre pertencimento. O pertencimento é um valor muito mais alto do que qualquer monetário, qualquer dinheiro. Então, eu peço, assim, a delicadeza de vocês que estão vendo essa parte de acervos culturais, na minha parte de gestora privada, eu não tenho tanto acesso quanto a isso, mas é mais a parte de gestão pública, para que vocês olhem com carinho também os dizeres e saberes da cultura de Cravinhos que estão se perdendo. Eu, por exemplo, tinha muitas pessoas negras que contavam histórias maravilhosas, e essas histórias elas eram repassadas também, né, para muitas pessoas e foram se perdendo, né? Uns foram trabalhar para um lado, outros foram para outro, e elas vão se perdendo. Então, é muito importante para a gente ter o pertencimento disso. E é importante catalogar tudo isso para que, quando a gente passa num instituto ou algum estabelecimento que vocês vão montar esse projeto, né, como se fosse uma casa aqui, as pessoas entram e sentem-se ali de uma forma representadas. Então, isso daí é muito importante para a gente. Obrigada, gente. É justamente isso que eu queria falar para vocês. Tem muitas partes da nossa história que elas estão sendo perdidas, elas não estão sendo contadas, elas precisam ser resgatadas. Não é fácil, não é tão difícil assim haver o resgate. Tem que ter a escuta. Então, quando você abre para a escuta, muitas vezes você consegue ver isso. Historiador é aquela coisa, ele tem que ouvir um lado e o outro da história, né? Então, é tudo isso. Então, tem que ter um olhar muito atento aí. E, enfim, eu estou achando essa noite maravilhosa, porque a história é um assunto que está dentro da gente, nasce com a gente conta a nossa história e ela está presente no nosso DNA. A gente carrega isso daí até assim na morte, e a gente passa por gerações e gerações e vai indo. Então, eu falo para vocês que na parte cultural em si, em todas as linguagens, a parte histórica é a mais importante. Gente, obrigada pelo microfone aberto. Gente, Vivi. Eu acho que essa parte do pertencimento é muito legal e como falou, para a pessoa da sociedade se sentirem ali fazendo parte do arquivo que vocês estão fazendo, do projeto que vocês estão aí montando, eu acho que seria também interessante ver uma consulta pública, pode se fazer até online, para saber os espaços que a comunidade de Cravinhos considera patrimônio material. Porque às vezes eu considero que às vezes não estava no teu pensamento. Aí você fala, nossa, olha que legal. Obrigada, gente, mas eu acho, pela fala, completando, é isso, já fazer a sociedade ali. Aí vai uma deixa também. Aí a pessoa vai falar assim, mas o que é patrimônio imaterial? Já entra um adentro lá explicando, sabe, ali. Aí já fala, põe um vídeo ali das pessoas, né? Como a Andressa, né, faz o vídeo, Leandro faz os vídeos também explicando muito bem quando ele chama a população para participar. Então, eu acho que já começa aí ser uma parte das pessoas fazerem, eu fiz parte daquilo lá, aquilo lá que ela estava, eu fiz. Para mim foi, olha que ideia, eu dei também aquela ideia. Então fica essa parte de pertencimento. Pode. Quem ia falar? Posso falar só uma coisinha? A diversidade, ela é uma característica da sociedade de Cravinhos. Nessa pesquisa para o livro de Cravinhos, eu me deparei com uma frase que era assim, a escola da professora Febônia, estava escrito errado, Febrônia, é um nome grego, e uma mulher negra tinha uma escola para crianças negras, ficava ali perto da escola João Nogueira. Então, assim, é um parágrafo, mas ela está lá, latente, é uma história, uma memória que precisa dali florescer, sabe? Então, essa fala de vocês, acho que ajuda
a estruturar, a Maria pode falar mais sobre isso, as escutas. Porque assim, entra numa receita, num bordado, num crochê. Eu acho que a gente pode tentar fazer isso de uma forma extensiva Sim. como memória. Gente, primeiro, nossa, que delícia. Eu falo que é uma noite especial. Como estão perdendo essa noite? Graças a Deus que estamos filmando. Queria agradecer essa contribuição. E eu falo que existe o processo e os meios. Nós estamos nesses meios. Eu imagino assim, onde a gente quer chegar um lindo quadro, como todos falaram aqui. Só que nós estamos na fase do quebra-cabeça. Lá atrás, eu me sinto muito responsável, com peso grande de fazer isso acontecer, de plantar essas ações, de fazer esses meios. Lá atrás, né, eu lembro como eu sou do seu Ari, lá atrás, o Cláudio, quando teve, primeiramente, quando a gente começou, né, Ivana, criar o conselho, o fórum, né, em cima do Fórum de Cultura, as ações, e quando eu fui puxar essas preciosidades aqui, essas riquezas de informação, essas meninas poderosas aqui que estão ajudando a alavancar, o seu Sebastião, que começou arrecadando livro, hoje virou historiador, isso tudo, né, a experiência que a Joseli tem em restauro, toda a experiência do Leandro, a gente tem que aproveitar essas experiências e trabalhar isso. E como que a gente tem conseguido, gente? Você vê a Semana do Patrimônio, esses diálogos com a Maria, puxamos o pessoal para escrever projeto, e o pertencimento, essa parte da educação patrimonial, nós já estamos começando, por exemplo, a professora Natália, que está tirando as crianças das escolas e está trazendo para os prédios, está fazendo eles estudarem isso. Se a gente não começar da raiz, seja aqui na sala de memórias, aqui do Centro Cultural, que era o antigo clube, nós temos que começar a mover as pessoas por isso, pela emoção. Então, nós vamos plantando aqui, plantando ali, para chegar e ela ser defensora, porque as crianças também têm que ser defensora dos prédios, alertar os pais. E, por exemplo, nós temos a nossa melhor idade, essa coisa de imagem, tanto é que nós tínhamos o seu Ari, né, Coalho, o que eu fiz aqui, a Andresa Sá presenciou várias reuniões para tentar filmar ele. Tem a Thaís, a Grela, a Thaís também tem um filme do seu Ari, a arquiteta lá, a Thaís Alves. Ela tem. E ela tem um trecho que ela fez quando ela fez um trabalho para mim lá da praça. É maravilhoso. Então, esses filmes, levar para a terceira idade, estava tentando até através de um outro projeto. O próprio edital agora, Paulo Gustavo, do audiovisual, que nós fizemos acontecer com esses vídeos históricos. Então, são ações. E agora essa coroação, que tanto conversei com as meninas e a Maria, vamos fazer isso acontecer com esse, e precisa ter o lugar. Porque eu fiquei naquela responsabilidade, não é só recolher, né? O documento, recolher o papel, mas onde guardar, como fazer as pessoas chegarem e valorizar. E outra, as pessoas, como o seu Sebastião falou, às vezes uns não querem dar, tem medo de não saber onde vai ficar, realmente vai se perder, né? E a gente não precisa ter o original, quem quiser, ótimo, mas a gente escaneia, a gente faz acontecer. Então, chegar nesse ponto de concretizar esse espaço para guardar, como foi falado, né, que eu nem sabia, falou, olha, tem que ter a maneira, até a luminosidade, a temperatura do papel, como limpa, como guarda-se isso. Então, a gente é muita responsabilidade, a gente não pode só receber do nada, você tem que equipar. Então, nós fomos trabalhando, né, de grão em grão, de formiguinha em formiguinha, mas nós vamos ter algo estabelecido aí. Então, nossa, é muito feliz isso acontecendo através de uma lei que possa dar essa ajuda e que as pessoas valorizem, né? E possam nos contribuir.
né? A comunidade tem que contribuir, esse pertencimento, tem que fazer uma convocação, gente. Eu acho que é uma convocação pública. Eu ainda sou a favor, uma vez eu brinquei, não sei se o Leandro sabe, aqueles fóruns que iam para as igrejas, que as pessoas iam lá para conversar da comunidade, olha que delícia, né? Esses encontros é meio isso, para puxar as pessoas para um bate-papo. Então é isso, é comover através das ações. Então, muito grata por toda essa bagagem de vocês, né? E que está registrado, com certeza. Ô, André, você lembra da sua entrevista que os alunos do 7º ano fizeram com você lá no Itapuã? Então, Uma disciplina de eletivas com os alunos do 7º ano. A André esteve lá gravando um vídeo de 1 hora, e ela falando da vida dela, da infância dela. Tá lá guardado isso. Se amanhã você morrer, eu já sei como é que foi sua infância. vai Quando estar você morrer, registrado. já está registrado. Teve uma senhora, eu sempre esqueço o nome dela, ela esteve lá, os meninos entrevistaram ela. Ela foi a primeira servente lá da escola. Ela esteve lá falando da paixão dela pela escola, contando a vida dela, as primeiras árvores lá da escola Itapuã. Hoje ela já faleceu, mas está lá. Você foi um dia depois. Então, nós temos vários vídeos assim, e vou dar um spoiler. Esse meu livro que vai ser lançado agora em maio, o último capítulo dele é só sobre pessoas de Cravinhos. Alguém aqui lembra do Germano? Eu estou falando do Germano. Alguém lembra dele? As novas gerações não lembram. Quem foi o Germano? Gente, e a hora que você conta a história dele, tem outras histórias muito bonitas. E eu estou contando de pessoas que já foram e também de pessoas que estão vivas. De um casal, ele tem 96 anos e a esposa tem 88. Mais de 60 anos de casado. Foram nascidos e criados aqui, filhos de italianos. Eles contam da vida deles. Então, essa preocupação, e depois eu quero falar com você, gravar tudo que você tem, para a gente tá deixando guardado isso. Porque de repente você morre, acabou. Pessoal, André, agora eu passo para você. Isso. Boa noite. Não tem mais que ficar repetindo, porque eu acredito que tudo já foi dito e praticamente consolidado. Então, o meu recado é o seguinte: eu gosto muito da Alice no País das Maravilhas, que quando ela pergunta para o gato que caminho, né? Que caminho eu vou? Né? E ele perguntou para ela, onde que você quer ir? Então, ela não, para qualquer lugar. Então, para quem não sabe onde quer ir, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E não é esse o nosso lema aqui. Então, o que eu quero deixar é que tudo que foi falado, este é o caminho. Então, nós temos o caminho. E agora nós temos que percorrer. Com tudo isso que foi colocado no caminho, nós temos que percorrer, dar ênfase e fazer acontecer, porque senão o caminho fica qualquer um. Certo? Então, esse é o meu recado. Obrigada. Boa noite. Eu agradeço. É uma honra cada palavra de todos aqui, essa contribuição significativa na história. A história é muito importante mesmo. A Maria sabe, eu fui escrever um projeto e eu queria contar um pouco da cidade, e eu fui atrás da história do João Nogueira. Foi muito escasso tudo que eu procurei dentro da nossa biblioteca. Me pediram para procurar o jornal,
para ter mais informação, e foi bem desafiador mesmo. E o que eu consegui foi assim muito pouco para eu conseguir trazer alguma referência, porque eu trabalho com moda e eu queria trazer através da moda essa história do João Nogueira, sabe? E é triste quando a gente vai procurar e não encontra. Eu conheci o pai de vocês, eu estive lá, então, assim, é muito lindo tudo isso que vocês falaram. Então, assim, é muito importante e valioso esse pertencimento, a gente sentir parte da história, do local, e é com a história que isso, né, permanece. Eu fui numa viagem, né, pelo litoral norte, chegando no Rio de Janeiro, eu estive numa praia que chama Prumirim. E lá eles falaram, na hora que eu cheguei no lugar, sempre que eu chego nos lugares eu falo, eu sou de Cravinhos. E na hora que eu cheguei e falei isso pro dono lá do lugar, ele fez assim, que legal! Eu sou de Pompeia. Lembra que você me contou? Vocês contaram, o seu Sebastião e a Ivana, trouxeram a história de Pompeia, que é Nova Cravinhos, que foi o pessoal daqui de Cravinhos que saiu e fez a cidade Nova Cravinhos. Então, assim, aí eu chegava, toda vez que eu chegava, que tinha alguém novo, porque agora eles moram em São Paulo, eles faziam assim, sabe de onde ela é? De Cravinhos. Eu fiquei super famosa no lugar, porque eu me apresentei com o nome da minha cidade, e é tão importante isso. Eu não sou nascida aqui, mas eu amo Cravinhos. Eu acho aqui de uma beleza, assim, de família mesmo. A gente, né, chega ali, a gente conhece tal pessoa. Então, assim, parabéns, assim, né, por esse momento. Eu agradeço. Bárbaro. Só uma notícia, eu falei que a gente tem que fazer de uma certa forma que as pessoas se sintam incomodadas e não nos ceder o que elas têm. Como que a gente vai chegar nessa provocação? Uma vez o senhor falou para mim que eu fiquei incomodada, seu Sebastião, quando o senhor falou que o senhor procurou muito o seu Ronaldo Tiepolo e que ele não dá, não dá nada do material, que ele tem um material rico, né, principalmente ali da Associação Italiana e tudo mais. Eu estou rondando uma possibilidade, estou quase chegando lá. A hora que eu chegar lá, nós vamos tentar ver se dá certo. Depois eu passo para o senhor. Então é isso. Eu falo que a gente tem que escarunchar, né? Às vezes não é de um lado, às vezes é do outro. O senhor falou, eu fui pensando, eu fui tentando dar uma volta e meia para ver se a gente chega lá. Eu estou vendo o meio, que eu não posso dar o meio, a fonte agora. Mas vai que de repente extravia esse material. Então, não, mas nós vamos escarunchar, mas é assim, aquela história, depende do meio, tem que ter algo estruturado para rebanhar isso. É isso que a gente está brigando para ter, né? Exato. Agora, o Ian vai nos posicionar, o que que ele achou? E olha a carga. Ai, meu filho, que dó de você. Pois é. Coração de mãe dói, gente. Pois é. Sim. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer demais aqui a presença de cada um de vocês, esse horário, muitos aqui de Ribeirão, né, que vieram de fora. É uma honra para mim estar presente, agradecer o pessoal do som aqui, o Serginho, os irmãos, o pessoal do Rodrigo da Fotoluz, e dizer que, pessoal, para mim é uma aula isso aqui que vocês comentaram, que vocês falaram, dizer que realmente vocês que têm muito mais conhecimento que eu, experiência nem se fala, né? Então, eu vim aqui para aprender com cada um de vocês, acima de tudo, e dizer que esse é um bate-papo, é uma ronda de conversa muito importante, porque o que o que a gente consegue levar para frente é a cultura e o que fica é a história. E para muitos, se não a maioria, nós conhecemos a história por aqueles que as contam. E para as pessoas que não contaram, essas pessoas não têm história. E isso foi o que o Cláudio disse, que é muito importante. Ele citou que
de nada vale uma fotografia sem as relações que aconteceram por trás dela. Então, aquela sala com as fotografias, as exposições que aqui acontecem, são muito importantes. Eu sei o tanto que a minha mãe lutou para ter essa restauração, né, mãe? E para ter esse teatro. Dizer para vocês que aqui é uma valorização do patrimônio imaterial também, porque aqui ocorrem diversas exposições, aqui tem as escolas que trazem as criancinhas, as creches, a PAI estava aqui há pouco tempo, com eles vendo tudo isso aqui, essas histórias. Dizer para vocês que amanhã vai ter o primeiro festival feminino de roda de capoeira, que é uma valorização desse patrimônio material. As rodas de coreto, né, mãe, na praça, do maestro Pedrinho, uma representação disso. No carnaval. Chorinho na praça, sábado. No sábado. Nós percebemos no carnaval o resgate das marchinhas, quão importante foi. Estamos mantendo, né, o coreto vivo, a banda tocando com as marchinhas, lotou. E dizer para vocês que realmente nada adianta termos somente a legislação se não colocarmos em vigor, se não tivermos uma fiscalização, se não tivermos pessoas dispostas a dar andamento, a dar prosseguimento. Essa é a importância do conselho aqui da cultura de vocês. Gostei demais porque eu vi algo prático, o projeto que vocês falaram. Senti que não está nos ares, mas já é algo que com certeza, pois é, sim, muito interessante, muito interessante, muito interessante mesmo. Dizer para vocês que, para mim, realmente é uma honra. Eu estou aqui para aprender, estou aqui para ajudar, estou começando agora. Eu estou fazendo questão de estar presente em cada departamento, em cada secretaria, realmente presencialmente, porque eu acredito que essa dificuldade que vocês expõem é uma dificuldade prática do dia a dia que eu não saberia se eu não estivesse aqui, se eu não tivesse contato com vocês. Então, essa roda de conversa é muito importante. Eu já tive um contato no começo, né, com o senhor Sebastião. Dizer que o senhor é um ótimo historiador. Como vendedor, eu tenho minhas ressalvas, porque não falou o nome do livro. Faltou falar o nome do livro. Dizer que para mim agradeço demais e espero contar com vocês, espero poder ajudar também. Dizer que vocês podem contar comigo aí. E com certeza essa valorização da cultura é algo que, de acordo, né, com a minha mãe, depois que ela começou a chegar, com as pessoas que trabalham junto com a cultura, como o Leandro, por exemplo, com a nossa amiga, dizer que o objetivo é sempre aumentar e valorizar e realmente resgatar a história daqueles que não tiveram a oportunidade de contar e de ter exposto algo tão importante e que faz parte também da cultura da nossa cidade. Então, muito obrigado a cada um de vocês aqui. Vamos lá, orgulho, né, gente? Para mim já. Finalizado? Alguém mais, gente? Quer citar alguma coisa? Vocês amantes da história? Muito boa noite, meu nome é Andresa, eu sou jornalista, publicitária e fotógrafa, sou funcionária pública há 8 anos. Então, o que acontece? Na verdade, como vocês gostam de história, eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu hoje. Encerrou hoje uma exposição minha, em homenagem ao meu pai, num espaço privado que é de um nosso coletivo de cultura. Quem foi? Você foi, né, Lu? Você foi. Então, o seu Sebastião estava lá e estavam sendo expostas 50 peças, né? Máquinas fotográficas antigas, desde as analógicas até a evolução das digitais, 2 megapixels, 4 megapixels, 5 megapixels, até a Mavica, que é a máquina com disquete, até uma máquina profissional que parece uma arma, assim, são 50 peças. E aí hoje, né, no último dia, me ligou uma diretora e falou: Andresa, quero fazer um passeio. Vi na internet, quero fazer um passeio com os meus alunos. E foram 120 alunos na exposição. 120, uma galera. Teve que entrar de 20 em 20, deixei o pessoal todo na calçada, porque o espaço era pequenininho. Mas foi tão legal
porque o olhinho deles brilhavam. Tia, isso tira foto? Para que serve isso? Onde põe isso? Isso é uma pilha, isso é uma bateria, e tem uma máquina grande assim que parece um revólver, porque é uma máquina profissional de esporte, e eles seguravam, e tira uma foto minha, e tira uma foto minha, e assim, eu amei muito, eles falavam, tia, eu amei muito conhecer essas máquinas, e eu fiquei assim, quando foi embora, porque eles me deixaram doida, porque 120 crianças deixa a gente meio doida, mas quando eles foram embora, eu fiquei tão feliz de ter proporcionado isso para eles, tão feliz de ter resgatado essa história, tão feliz de não ter desfeito das máquinas do meu pai e ter colocado as máquinas em exposição, que eu me senti uma cidadã melhor, sabe? Eu me senti uma pessoa melhor por ter dado essa oportunidade para essas É o bichinho que crianças. pica, né, Leila? É o bichinho que E eu agora, eu vou dar seguimento e continuidade, e quem sabe 100, 150 peças, e levar essa exposição para outros equipamentos culturais, porque o Sim. efeito que fez nessas crianças, gente, vocês precisavam de ver. Eu saí de lá assim, coração a mil e muito contente. Eu queria compartilhar com vocês. Maravilha. Obrigada. Parabéns. Também estiveram lá. Eu também vivi tudo isso e é muito Na gostoso. Semana do Na Patrimônio, né? Semana do Patrimônio, quando a Andréia Foi levou bem as legal. escolas lá, bateu na porta, e tem muita gente que bate na porta e fala assim: "Oh, deixa eu entrar aí para me ver, para conhecer", né? Isso traz uma satisfação. Você foi uma, né? E batem mesmo, vai tirar foto. É muito gostoso. Eu sei o que você sentiu. Que legal, gente. Então, assim, gratidão eterna. Isso aqui já é histórico. Já vai ficar, não é? Já vai ficar para a posteridade, ainda mais sendo filmado aí. Então, vamos fazer uma foto aqui no painel. Espera que nós vamos levantar, só falando da parte da nossa literatura que Viviane vai completar. Só do patrimônio. Hoje seria, nós tivemos, a pessoa até que ia comentar, e aí acabou focando mais no patrimônio, porque é o que nós tínhamos hoje de peso, e nós tínhamos que dar essa atenção. Tá bom? Então tá ótimo. Vamos tirar uma foto? Não.